falando da decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, que de uma vez só rejeitou 143 habeas corpus para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou repetir: 143 habeas corpus rejeitados de uma só vez pela presidente do STJ. Conta aí, Manu. Pois é, Denian, todos esses recursos são assinados por pessoas que não fazem parte da defesa do ex-presidente Lula. E todos os recursos contestavam a prisão. Pediam a liberdade do ex-presidente. Esses pedidos de liberdade eram padronizados, ou seja, eram todos iguais, foram apresentados em papel num curto espaço de tempo, ocupando o trabalho de vários servidores. Mas parecia aí uma petição robô, só alterava o número do CPF de quem estava peticionando. Na decisão, a ministra do Superior Tribunal de Justiça disse que o Poder Judiciário não pode ser usado como um balcão de reivindicações ou manifestações de natureza política ou ideológico-partidárias. Não é essa a missão do Poder Judiciário. Ela justificou que todo cidadão tem direito de peticionar a justiça, mas que o habeas corpus não é o meio mais adequado para atos populares. Laurita Vaz também disse que o cumprimento da pena por parte do ex-presidente Lula já foi determinado, tanto pelo STJ quanto pelo Supremo Tribunal Federal, e a decisão do desembargador plantonista lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concedeu a ordem de liberdade com base em um suposto fato novo, considerando aí a condição de Lula como pré-candidato, é inusitada e teratológica e mostra um flagrante desrespeito. Agora um detalhe, viu, Denian? Depois de negar numa tacada só esses 143 habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça recebeu ainda mais 105 pedidos nesta quarta-feira que devem ser negados mais uma vez. Pois é, essa negativa ela vai acontecer. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, ela respondeu da maneira que tem que se dizer. Esses habeas corpus, eles não podem sequer ser levados a sério. Isso é um Ctrl-C, Ctrl-V de um modelinho que foi mandado para a militância do PT, e esses militontos foram e ajuizaram os habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça para criar constrangimento ao Poder Judiciário. O PT não tem nenhum apreço ao regime democrático, nem que para isso precise atuar feito robô, com os habeas corpus iguaizinhos, só trocava o número da identificação do autor do pedido, um habeas corpus contra um terceiro, contra o ex-presidente, a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa tentativa absolutamente desvairada que o PT empreende junto ao Superior Tribunal de Justiça. Imagine que a presidente do Tribunal da Cidadania, do Tribunal Superior na capital federal do Brasil, precisa responder 143 habeas corpus, que, enquanto isso, pessoas de verdade que necessitam do atendimento de um habeas corpus, porque estão diante, por exemplo, de uma prisão ilegal, aí essas pessoas não têm os seus pedidos apreciados, porque tem na fila 143 já negados e tem outros 105 a serem apreciados pela presidente do Superior Tribunal de Justiça. Olha, é brincadeira. O que estão promovendo no Brasil por conta da prisão de um criminoso, onde deve estar um criminoso? Qual é o local do criminoso? O criminoso condenado em 2º grau por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Onde quem comete a mãe de todos os crimes, a corrupção, deve estar? Na cadeia. Onde está o corrupto condenado em 2º grau, cujo nome é Luiz Inácio Lula da Silva? Na cadeia. Tudo fora disso é uma tentativa de se relativizar o delito gravíssimo que foi cometido pelo ex-presidente da República. Um homem que é tratado pela militância e pelo PT como se fosse uma espécie de santo. Só que de santo não tem nada. E se for santo, é santo do pau oco. E dentro do pau tem cachaça. Fora disso, amigão, fora disso, é chover no molhado. E além desse caso aí dos habeas corpus, a defesa do ex-presidente Lula tem insistido de que o Lula está tendo o seu direito fundamental de participar de campanha eleitoral suprimido, né?
E aí a juíza da execução, que é a juíza Carolina Lebos, ela negou os pedidos dos veículos de comunicação para que pudessem entrevistar o ex-presidente Lula como pré-candidato à presidência. E o que me chamou a atenção nisso foi o argumento usado pela magistrada. Conta aí, Rafa. Alô, pessoal? A juíza analisou um pedido do PT que solicitava a instalação de uma infraestrutura para a gravação de vídeos na sede da Polícia Federal, que seriam providenciadas pelo partido, para que ele pudesse participar por videoconferência de atos do partido e ainda para que ele pudesse comparecer pessoalmente no dia 28 de julho na Convenção Partidária Nacional do PT. Aí, para esse pedido, a juíza justificou que aos presos em regime fechado, só é permitida a saída do estabelecimento prisional nas hipóteses que estão previstas em lei. E aí a participação em entrevistas e debates não está prevista em lei. Não é uma dessas possibilidades, tampouco a participação em convenção partidária. A única autorização dada pela juíza Carolina Lebos foi da vistoria da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, Denia. Mas a juíza alertou o seguinte, que em apenas 3 meses... Essa é a 4ª vez que tem um pedido dessa comissão do Senado para ir lá vistoriar a situação do ex-presidente. E ela colocou no despacho que a população carcerária do país tem aí cerca de 700 mil presos e que grande parte dos estabelecimentos estão além do limite das capacidades física, estrutural e que não há informações sobre a visita da comissão aí dos políticos nesses estabelecimentos. A juíza ainda citou o fato de que para receber os políticos é preciso aumentar o efetivo policial ali na região do Santa Cândida, o que consequentemente afeta o funcionamento da Superintendência da Polícia Federal para a população, porque ali também são emitidos passaportes. Pois é, aí veja como o argumento da juíza Carolina Lebos, ele é definitivo e me parece que acerta o cerne da questão. Em primeiro lugar, o status de Luiz Inácio Lula da Silva é o de inelegível. Não há de se falar em garantir direito ao preso para participar de entrevistas se ele está condenado em segunda instância e, de acordo com a lei da ficha limpa, quem tem uma condenação criminal pelos delitos que ele cometeu em segundo grau não pode disputar a eleição. Quem tem status de inelegível não tem direito fundamental a disputar a eleição. O seu direito político de disputar a eleição, ele está limitado, e há uma limitação desse direito fundamental, a partir da sua condenação em segundo grau. Então, o que os veículos de comunicação pediram de que pudessem entrevistar Lula é, em primeiro lugar, por parte dos veículos, uma falta de compreensão da realidade ou uma tentativa apenas de inserir uma pessoa que não é candidata, porque o veículo de comunicação, me perdoem o que eu vou dizer agora, o veículo de comunicação é uma concessão pública, rádio e televisão, e que tem o compromisso de informar corretamente a sociedade. Não é porque o PT discursa que Lula é pré-candidato, de que Lula seja efetivamente candidato. Qualquer boa-fé na análise do fato demonstra que Lula não pode disputar a eleição porque está condenado criminalmente em segundo grau. Assim diz a lei da ficha limpa. Assim asseverou a juíza Carolina Lebos. Os veículos de comunicação, ao tentarem dar visibilidade a um criminoso condenado em segundo grau, ajudam não para informar a cidadania, mas para atrapalhar ainda mais a compreensão do cidadão brasileiro. Então, a decisão da juíza é perfeita. Como é perfeita também a observação que a doutora Carolina Lebos fez quanto a essa preocupação do Senado e da Câmara Federal, do Congresso Nacional como um todo, com a situação da carceragem da Polícia Federal em Curitiba.
ela faz uma observação que é correta, de que o sistema prisional no Brasil... A gente já vai restabelecer a conexão com o Denian. Ele comentava aí justamente essa decisão, esse despacho, ouvinte, da juíza substituta Carolina Lebos. A Carolina Lebos é a juíza que substitui o juiz federal Sérgio Moro, aqui na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. E aí justamente a gente retoma agora o contato com o Denian. Pois é, eu dizia o seguinte, né, Rafaela, de que a juíza acertou no alvo 2 vezes, né? Quando é que nós tivemos notícia de que a comissão do Congresso Nacional estivesse preocupada com o presídio de Piraquara? Quando é que deputados e senadores deixaram a capital federal para visitar o presídio de Londrina? Os nossos presídios aqui as cadeias públicas de Curitiba, que estão superlotadas. Quando é que alguém saiu do conforto do ar-condicionado em Brasília para pisar na masmorra, que é uma cadeia pública no Brasil? Jamais, né? Pois Lula está numa condição adequada na carceragem da Polícia Federal, numa sala montada especialmente para ele, no prédio da Polícia Federal em Curitiba. Daí os políticos estão interessados no sistema prisional. Não dá para levar a sério essa comissão do Senado, igualmente a comissão da Câmara. Os deputados e senadores vinculados ao PT e aos partidos de esquerda querem apenas espaço no rádio, na televisão e na internet. No mais, o despacho da doutora Carolina Lebos merece o aplauso de todo o Paraná e do Brasil. 7h17 agora, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. Pois é, Denian, os ouvintes estão mandando participações aqui pela live. Tem muitos ouvintes que estão replicando aqui uma pergunta para você. Querem saber o seguinte: quando é que o ex-presidente vai de fato para o presídio, vai sair do que os ouvintes chamam aqui de apartamento da Polícia Federal? Pergunte ao Denian, tem vários aqui mandando essa mesma pergunta. Não sairá do prédio da Polícia Federal, salvo uma decisão em contrário, porque essa sala montada no prédio da Polícia Federal, ela atende exatamente aquilo que determina a legislação no caso de prisão de um ex-chefe de Estado, que é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então não haveria motivo para tirar Lula do cárcere em Curitiba. Não obstante, eu penso que é equivocada a decisão de deixar Lula aí no bairro Santa Cândida. Melhor era mandar Lula para uma cadeia comum, para um presídio, monte uma sala como essa num presídio e tire do bairro residencial para que não haja tormento à vida do cidadão. Tinha que tirar do Santa Cândida, mas se as pessoas acham que vão largar o Lula lá no meio dos outros presos, isso não vai acontecer em nenhuma hipótese. Será montada uma sala como essa que ele tem na Polícia Federal em outro lugar, mas que deveria tirar do Santa Cândida e mandar aqui, manda para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana, seria mais adequado do que mantê-lo preso no prédio da Polícia Federal em Curitiba. O que mais, Rafa? E a Isabel aqui falando justamente sobre o despacho da juíza Carolina Lebos acerca do interesse aí de políticos em estar fiscalizando, vistoriando ali a sala em que está detido o ex-presidente Lula. Ela escreveu o seguinte: olha, eles que vão visitar o presídio de Pedrinhas, né, que sempre tem problemas por lá, quem sabe eles mesmos não acabam ficando por lá. Colocou aqui a Isabel. O presídio de Pedrinhas, que fica lá na região nordeste do país, no Maranhão, este foi um presídio que registrou uma rebelião, não faz muito tempo, em que os presos de facções rivais cortaram a cabeça de um dos detentos e foram para o pátio durante uma rebelião e jogaram futebol com a cabeça do preso. Isso aconteceu no Brasil. Eles jogaram futebol com a cabeça do preso. Nós temos notícia da ida do Congresso Nacional à penitenciária de Pedrinhas? Evidentemente que não. Onde eles querem ir? No local adequado do bairro Santa Cândida, em Curitiba. A classe política brasileira não dá para ser levada a sério por ações como essa. Eu quero não generalizar, porque nós temos ótimos senadores no Brasil, deputados de respeito, mas a grande massa nos leva a esse tipo de compreensão. A juíza autorizou porque há o direito disso, o direito de visita, para averiguação e inspeção
do local de qualquer prisão, não apenas a do Lula, como de qualquer cidadão brasileiro. Mas a observação que a doutora Carolina Lebos fez no despacho é absolutamente perfeita. Quero ver essa comissão visitar presídio superlotado. Aí eu vou levar a sério. O que mais, Rafa? Tem o Jorge, mandou mensagem aqui dizendo o seguinte, olha, uma sugestão para o Partido dos Trabalhadores. Lancem o José Dirceu como candidato, ele está andando livre por aí e é tão condenado quanto o Lula. Pois é, o José Dirceu também não pode disputar a eleição. A gente vai falar sobre o Dirceu já já. Mas o Dirceu também não pode disputar a eleição, porque ele está inelegível. Inelegível tanto pela condenação agora do Petrolão, mas também inelegível pela condenação do Mensalão. O Zé Dirceu teve uma condenação no Mensalão de um pouco menos de 8 anos de reclusão. A esses 8 anos devem ser somados mais 8, que é o que determina a lei da ficha limpa. Então o Zé Dirceu não pode disputar nada, porque há 2 inelegibilidades no que toca a lei da ficha limpa contra o Dirceu. Tanto da condenação do Mensalão, quanto da condenação do Petrolão. O José Dirceu, me perdoem a expressão, mas eu vou dizer, eu não vou fazer tipo aqui. O Zé Dirceu é mais sujo que pau de galinheiro. O Zé Dirceu é um dos criminosos mais perigosos do Brasil. E ele anda solto por decisão de seus amigos do Supremo Tribunal Federal. Estou aqui na Itália, aproveitei para soltar a língua. Fazer o quê? Tem ouvinte dizendo que só a Carmen Lúcia que foi fazer vistoria em presídios, só ela que foi fazer para fazer aquele levantamento a respeito de superlotação no país. Isso foi em 2016. Bom, pois é, mas aí é o Poder Judiciário, né, Rafa, trabalhando. Aí o Judiciário trabalha. O que eu cobrei, e o nosso ouvinte tem razão, o que eu quero ver é o Congresso Nacional, na sua Comissão de Direitos Humanos, atuar nesse sentido. Onde é que os deputados e senadores vão levantar a bunda de suas poltronas e cadeiras em Brasília para visitar as penitenciárias superlotadas Brasil afora? Visitar o Lula para fazer trenzinho da alegria em Curitiba é fácil. Eu quero ver trabalhar de verdade. Tem também ouvinte dizendo o seguinte, o Lula não deveria estar em Piraquara, onde está o André Vargas, Eduardo Cunha, por que ele tem que ficar na Polícia Federal? Pergunta aqui um ouvinte. Porque a lei determina que haja um local adequado para o cumprimento da pena de ex-presidentes da República, por isso. E aquela situação fez com que tivesse esse local adequado na sede da Polícia Federal em Curitiba. Se houver um local adequado em Piraquara, eu defendo que ele seja levado para lá e saia do bairro Santa Cândida. E tem um outro assunto aqui que também está rendendo, tanto na live do Facebook quanto no nosso WhatsApp, viu, Daniel? O frio. O pessoal está falando do frio da manhã gelada aqui. O Lauro mandou, tá frio, muito frio, uma maravilha. Este assunto não me pertence, Rafaela Moron, porque eu tô louco de calor aqui. Aqui é 29 graus e o sol aqui, para começar, deixa eu dizer do sol. O sol, ele sai às 5 e pouquinho da manhã, já tem sol. E ele só se põe às 10 horas da noite. Então nós temos um dia inteiro de caldeirão fervendo aqui nessa região da Itália. Então você imagina que delícia e que maldade que eu estou fazendo com os curitibanos e os paranaenses loucos de frio hoje de manhã com o meu relato. Mas fazer o quê, né? Tem uma participação aqui que vale registrar a respeito desse pedido que foi negado para entrevistar o ex-presidente Lula, jornais, televisões, aí portais querendo entrevistá-lo e a juíza vetando a situação. Aí tem um ouvinte que mandou o seguinte, calma, que logo ele tem uma entrevista marcada com o doutor Sérgio Moro, está se referindo aqui ao interrogatório no processo do sítio de Atibaia, que está marcado para o dia 11 de setembro. E que o ex-presidente Lula usará do interrogatório para fazer política, que é o que ele sabe fazer muito bem. Eu recebi uma mensagem do querido amigo Gilberto Andreassa. Ele concorda com a minha opinião de que é um absurdo que um veículo de comunicação trabalhe com a ideia de entrevistar um condenado em segunda instância, o que demonstra que o veículo de comunicação ele prefere o discurso da política ao da realidade. E ele vai além, ele diz que os institutos de pesquisa também.
Os institutos de pesquisa, ao incluírem o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acabam por manipular a própria opinião pública e, ao pôr o nome do Lula lá no instituto, na pesquisa eleitoral, confunde o cidadão, sendo que Lula não poderá disputar o pleito de outubro. Estou com o Gilberto, os institutos de pesquisa também promovem esse tipo de equívoco. A pretexto de garantir isonomia a todos os candidatos, incluem o nome do Lula. Só que Lula não é candidato. A isonomia você tem que dar a quem é candidato de verdade, e não o caso de Luiz Inácio Lula da Silva. É importante. São 7 horas e 26 minutos. Diga lá, Rafa, desculpa. Não, só é registrado, né, porque justamente responde aqui. Tem alguns ouvintes que ainda estão mandando participações no sentido de dizer que o pedido de entrevista com o ex-presidente seria uma comprovação de uma imprensa não tendenciosa, porque estaria respeitando a democracia e fazendo um jornalismo imparcial. Respeitar a democracia é respeitar a lei. Não há democracia sem o império da lei. Não há democracia sem o império da lei. Se a lei da ficha limpa, com todas as letras, diz que quem é condenado em 2º grau por cometimento de crime não é candidato, não é candidato. A democracia, ela respeita a Constituição, as leis, as liberdades e os direitos fundamentais. Você entender democracia como sinônimo de eleição é de uma primariedade que chega a dar dó. Então, a democracia, ela responde ao império da lei. A lei determina as regras da nossa democracia. Você entender que um condenado possa disputar a eleição, me desculpe, isso não é garantia democrática. Isso é você informar de maneira equivocada. Se os outros veículos de comunicação preferem esse caminho, eu respeito. A liberdade de expressão é um direito fundamental maiúsculo. Eu só entendo que você deve trabalhar no sentido da informação correta e não da informação fantasiosa. E o que o PT faz e conseguiu convencer alguns veículos é a fantasia. E contra a fantasia, o remédio é a verdade. Sempre. Rick Mais Notícias. De volta com o Rick Mais Notícias nessa manhã gelada em Curitiba. Denian, vamos falar do José Dirceu. Pois é, o ex-ministro José Dirceu parece que está aproveitando aí a liberdade que foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal para convocar os militantes do partido a promover mobilizações a favor do ex-presidente Lula e para fazer articulações políticas. O José Dirceu está todo, não tá, Rafa? Pois é, Daniel, o José Dirceu ganhou a liberdade provisória dos ministros do STF, aí está aproveitando esse período pré-eleitoral para fazer alianças com outras legendas. Em um vídeo que está circulando aí nas redes sociais, talvez o ouvinte tenha visto, o ex-ministro convoca a militância para seguir a batalha. Companheirada, essa luta Lula livre só começou. Nós demos um passo importantíssimo. A justiça vai prevalecer. Lula será livre. Lula será presidente. Vamos com serenidade, tranquilidade, mas com firmeza, continuar essa batalha jurídica e política por Lula livre. No domingo, o José Dirceu já tinha comemorado habeas corpus para o ex-presidente Lula, cravou lá a frase: grande alegria, um dia especial esse domingo, justiça foi feita, Lula livre. Não foi o que aconteceu, né? José Dirceu foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa a 30 anos e 9 meses de prisão, mas no mês passado conseguiu aí liberdade provisória. Vou fazer um parênteses, vale lembrar ainda uma frase muito forte que foi dita por um dos advogados dele, quando ele esteve preso aqui em Curitiba, o Roberto Podival, era esse advogado, chegou a cravar lá, a dizer que o Dirceu morria na cadeia, mas não faria delação. Zé Dirceu sempre foi, ouvinte, tido como responsável por fazer a articulação política para o Partido dos Trabalhadores. A gente ouve o ex-ministro José Dirceu falando, né, com a voz mansa, uma voz meio de travesseiro, assim, voz de locutor de rádio FM, de love songs. Como é que é a voz de FM, assim, tipo de love songs aí, Terribas? Faz tipo aí. De love songs. Olá, muito bom dia para você que está aqui na nossa Jovem Pan 103.9. Hoje a gente vai tocar para você Just the Way You Are, do Bruno Mars. É assim que fala o Zé Dirceu
nesse vídeo que está correndo pelo WhatsApp. Quem ouve a voz mansa pensa de que, nossa, como o Dirceu é bonzinho, né? O Dirceu parece ter feito tratamento estético, tá meio jovial, assim, ele é muito vaidoso, sempre foi galã, né? O ex-ministro José Dirceu. E o Dirceu, ele posa assim de bom moço, mas ele é um homem perigoso. Vou repetir um dado da notícia trazida pela Rafaela Moron, né? A condenação, a última do José Dirceu, é a 30 anos e 9 meses de reclusão. 30 anos, 3 décadas é a pena do José Dirceu, que o Supremo soltou. O mesmo Supremo que não soltou um homem que furtou uma bermuda e que foi devolvida à loja. Bermuda cujo valor, R$10. Furtou, não roubou. Não roubou a bermuda, não teve arma. Um furto de uma bermuda, o ministro Dias Toffoli manteve preso. O mesmo ministro Dias Toffoli mandou soltar e não deixou pôr tornozeleira eletrônica no José Dirceu. Essa é a justiça brasileira, do Supremo. Não a justiça da primeira instância e do segundo grau. Mas já demos muito tempo para o Zé Dirceu. Zé Dirceu tinha que estar encarcerado, é um homem perigoso. O que mais, Rafaela? Tem participações de ouvintes que vão chegando aqui, inclusive teve um ouvinte que mandou até a fotografia da filha. Diz que a Júlia, que é ouvinte assídua aqui do jornal, tem 6 anos, mandou um bom dia aqui para toda a equipe, diz que está com frio, mandou fotinho dela encolhida no carro, mas aqui, ligada na Jovem Pan. Um beijo para a Júlia. Júlia, obrigado pela audiência. Você tem um nome lindo, Júlia. Bom, e aí tem outras participações que vão chegando aqui. Muitos ouvintes criticando a postura do ex-ministro José Dirceu, perguntando indignados, perguntando como é que ele pode estar solto, né, com essa condenação toda. E a decisão dos ministros. Decisão dos ministros. Eu recebi, Rafaela Moron, no meu WhatsApp, uma notícia, eu queria que você confirmasse a veracidade, sim, de uma possibilidade de pré-candidatura do deputado federal Ricardo Barros à presidência da República. Posso levar a sério ou isso é fake news de WhatsApp? Está ganhando ares de notícia oficial, mas sim, ele disse, inclusive na tribuna, que está de olho aí na vaga de presidente da República, ou pelo menos está tentando valorizar essa intenção. O deputado federal e ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou, isso aconteceu nessa quarta-feira, lá em Brasília, na tribuna da Câmara dos Deputados, que coloca o nome à disposição dos progressistas, à disposição do partido como pré-candidato, Denian. Pois é, o deputado Ricardo Barros, ele é um homem cuja a habilidade com a política é incontestável, né? E ele percebeu que havia um espaço para colocar o nome aí como pré-candidato, apenas para também pontuar a sua importância dentro do PP, para dar visibilidade a ele e à esposa, a governadora Cida Borghetti, que é candidata à reeleição, mas isso tudo é jogo da política. Ricardo Barros não disputará a presidência da República. Não há hipótese de disputa à presidência da República, no caso do deputado federal Ricardo Barros. Isso é apenas uma mexida de pedras no tabuleiro da política brasileira, mas também não se leva a sério. Ricardo Barros é candidato à reeleição à Câmara Federal. Não será candidato à presidência do Brasil, por mais que a notícia circule e ganhe espaço hoje nas rádios, na TV, nas TVs, na internet, mas não é a sério. Ricardo Barros é candidato a deputado federal e vai um abraço. 7h38, 7h38. Mais notícias, Rafaela Moron. Tenian, a gente tem aqui informação de que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que determina preços mínimos para os serviços de frete. Essa foi uma das principais reivindicações dos caminhoneiros durante a greve. A medida provisória faz parte do pacote de medidas adotadas para encerrar a greve dos caminhoneiros, que paralisou o país no fim de maio. Em meio à greve, o governo concordou em estabelecer uma tabela que agradou os caminhoneiros. No entanto, empresários, principalmente ligados ao agronegócio, reclamaram dos valores que poderiam ficar até 50% mais altos. Segundo o deputado Sandro Alex, do PSD, houve recuo do governo que concentrou os esforços na aprovação da medida provisória.
Já há um compromisso com o governo de que vamos colocar em votação. A discussão agora é um entendimento entre os setores para que haja um equilíbrio e que não haja novamente uma paralisação. Para isso, nós estamos reivindicando a votação ainda antes do recesso, mas dentro de um acordo, né? Então, o Brasil não pode parar novamente. O prejuízo foi muito grande e uma nova paralisação seria ainda pior. Texto aprovado pela comissão determina pisos mínimos de frete, mas deixa a cargo da Agência Nacional de Transportes Terrestres calcular valores, que vai levar em consideração o tipo de carga, a distância, também os custos de pedágio e o preço do diesel. A NTT tem de levar em consideração todos esses critérios para poder, então, estabelecer os cálculos. O texto determina ainda a anistia às multas de trânsito de decisões judiciais que foram feitas entre 21 de maio e 4 de junho, o período aí da greve dos caminhoneiros. Pois é, esse caso aí de se aprovar uma tabela, de tabelar preço de frete, que me perdoe aí o movimento dos caminhoneiros, mas isso é um retrocesso. Quando você faz limitação, você cria uma tabela, nós passamos a trabalhar artificialmente o tema do valor do frete. Com o tabelamento, nós voltamos aí 3 décadas no mínimo na questão econômica brasileira. Somente governos muito fragilizados trabalham com o tema de tabela. Daqui a pouco a gente vai ter tabelinha da Sunab, fiscal do Sarney. Nós estamos diante de um momento em que o mercado deve regular o preço. A regulação do preço, se o preço ele não é justo, você faz a greve não pelo tabelamento. Você faz a greve por uma tentativa de se fazer outras medidas que não a partir de se resolver com uma tabela de preço mínimo para o frete. Não sou, não serei e não gosto de ser pitonisa, mas vou afirmar aqui, vai dar errado, não vai funcionar. Todas as tentativas na história do Brasil de se tabelar o que quer que seja, acabou, primeiro, por não funcionar, segundo, por elevar a inflação e piorar ainda mais o que já era ruim. A solução dada pela tabela, eu disse no tempo da época durante a greve dos caminhoneiros, que era a pior possível, pois o governo Temer adotou a pior possível entre todas as medidas. Logo ali na frente, nós vamos pagar o custo disso novamente. Lembrei do Sarney, dos fiscais do Sarney, do preço tabelado. 1986, plano cruzado. O brasileiro acreditou, porque o brasileiro acredita sempre. O Sarney, com uma medida populista, acabou ganhando um enorme apoio popular à época, com o tabelamento dos preços. As pessoas iam para o supermercado quando encontravam um preço que estava fora da tabela, do congelamento, faziam reclamação, a televisão adorava os fiscais do Sarney. Isso tudo degringolou e a economia brasileira, no fim do governo Sarney, a inflação alcançava 86% ao mês. Então a gente conseguiu já demonstrar que questão de tabela de preço não funciona. Mas como a gente gosta de recriar a roda, vai dar errado de novo. Fazer o quê? E só 7h43, diga, Rafa. É importante registrar, porque nós vivemos esses dias de greve dos caminhoneiros e sentimos ali no dia a dia os reflexos daquela loucura que foi a situação dos postos de combustíveis, nos supermercados, mas agora, passado um tempo, dá para ter um retrospecto e dados aqui do Paraná que trazem o impacto do que foi aquela paralisação. A produção da indústria aqui do estado teve a segunda maior queda entre 15 regiões pesquisadas pelo IBGE no Brasil. Esse dado é recente, viu? Saiu ontem. Segundo a pesquisa, entre abril e maio, período da greve, a queda na indústria do estado foi de 18%. Paraná perdeu só para o Mato Grosso nessa queda e o IBGE afirmou que os dados negativos são sim um reflexo da greve dos caminhoneiros. Daniel. Pois é, esse é o custo da greve dos caminhoneiros. E é um custo que é pago não apenas pelo setor, mas por todos nós, né? Porque não imaginemos que o setor vai matar no peito, ele vai repassar. O prejuízo será repassado ao consumidor. Quem vai pagar a conta disso tudo será o conjunto da sociedade. Nós vamos pagar o custo de uma greve, da greve dos caminhoneiros.
Uma greve que depois levou como solução mágica a criação de uma tabela de preço para frete. Nós voltamos 30 e tantos anos. Parabéns aos envolvidos. Meio-dia e 44 aqui, né? 7h45, mudou o reloginho no Brasil. Participação do ouvinte na Jovem Pan antes do intervalo, Rafa. Pois é, tem muitos ouvintes participando aqui, falando justamente a respeito de um comentário que você fez, dizendo, olha, o Denian falou algo muito certo, não há democracia senão seguindo a lei. Se a lei é seletiva, nós não vivemos em uma real democracia. Está aqui o Kleber Machado, que mandou participação. Também tem ouvinte perguntando, vocês acham que se o povo se manifestar pelo fim do foro privilegiado, a situação pode mudar no sentido de punição para políticos corruptos? É a pergunta da Emily aqui, Denian. Teria de haver o fim do foro privilegiado por inteiro, né? Porque o Supremo Tribunal Federal relativizou, diminuiu o espectro do privilégio, né? Do foro privilegiado, mas o que foi feito pelo Supremo resolve em parte a situação e não por inteiro. Eu concordo com a ouvinte. Se houvesse o fim do foro valendo, a chance de efetividade da lei penal seria... Tem muitas participações de ouvintes também criticando bastante o ex-ministro José Dirceu e muita gente falando sobre a greve dos caminhoneiros. Olha, diz aqui um ouvinte, o Jean do Cajuru, mandou mensagem dizendo o seguinte: a greve dos caminhoneiros foi igual a Bélgica na Copa. Parou o Brasil pra nada, mandou aqui, Tê. Ontem a gente fez o nosso bolão aqui. Pois é. E eu tô sendo o maior pé frio dessa Copa, que todos os times que eu torço perdem. Aí ontem tava torcendo pra Inglaterra, eu também. A Inglaterra perdeu. Tava torcendo no jogo da França com coisa, a França passou. Então eu vou torcer pra França porque eu quero agora que a Croácia ganhe. Então, eu já ia perguntar, quem que você vai torcer na final, então eu vou torcer pra França porque eu quero que a Croácia ganhe. Então a Croácia vai ganhar e eu vou torcer pra França e daí tá tudo certo. Mas essa história de pé frio é relativa, porque ontem nós três dissemos que daria Inglaterra. Mas eu errei todos. Eu errei todos. Das oitavas de final pra frente, eu errei todos. Ontem. Viu? Ô Terribas, ontem eu tava assistindo a prorrogação do jogo, né? E o narrador, o Galvão Bueno aqui da TV italiana, ele é sensacional, ele é melhor que o Galvão. Se o Galvão ouvisse o narrador italiano aqui, ele ia capturar as expressões usadas. O narrador italiano falava assim ontem, quando o Modric tocava na bola, que é o grande craque do time da Croácia. Sim, né? sim. O Modric tocava na bola, ele dizia assim: Modric, espetacolare, es endemoniato. Cada vez que ele tocava na bola, ele dizia assim, tá lá indo o demônio do futebol. Assim, era muito legal. E o italiano tava numa torcida pela Croácia, mas o que secava... Absurda, né? O time da Inglaterra era algo incrível. Não, é impressionante, né? E a final da Croácia com a França. É uma final inédita pra Croácia, né? Porque nunca conseguiu chegar na disputa da final. Um país de 4 milhões de habitantes com uma seleção que vai disputar a final do Mundial. Mas eu acho que não vai dar pra Croácia não, viu? Pois é. Mas eu vou torcer pra França. Aí a Croácia ganha. Olha, tem um ouvinte dizendo aqui, Daniel, o Mick Jagger do Rolling Stones estava lá na torcida ontem, viu? Tá chamando aqui o Mick Jagger de pé frio, dizendo que ele estava lá e tudo mais. Eu vou aproveitar as participações dos ouvintes para avisar que a doutora Flávia Eudes já está aqui no estúdio. Os ouvintes podem também mandar participações. O assunto hoje, né, doutora Flávia, é dieta mediterrânea. Bom dia. A estadia do Denian no Mediterrâneo, né? Vamos falar sobre isso. Bom dia. Vamos falar sobre isso. Rick Mais Notícias. Voltamos com o Rick Mais Notícias. Daniel Couto, você anda comendo muito por aí em terras italianas? Denian? Já a gente restabelece o contato com o Denian Couto. Enquanto isso, já vou conversando aqui com a doutora Flávia sobre a dieta mediterrânea. A doutora Flávia, conta um pouquinho para quem está ouvindo. Então, a dieta mediterrânea é uma dieta que, na verdade, parece que a gente está sempre falando sobre ela, né? No jeito que a gente preconiza e orienta as pessoas. É uma dieta da região do Mediterrâneo, que veio de lá,
e que é rica em vegetais, em carnes, principalmente carnes brancas, azeite de oliva, os grãos integrais, as frutas, e ela fala muito sobre o não comer industrializados. Evitar o excesso de carboidratos processados, o excesso de gordura hidrogenada, os refrigerantes e, junto com isso, um estilo de vida saudável. Se a gente for observar, apesar dos mediterrâneos comerem a massa, comerem o pão com azeite de oliva, comerem bem, né? Eles não fazem uma restrição de calorias, mas eles comem de uma maneira comedida, mas é muito difícil ver que eles sejam obesos, é muito difícil ver esse povo obeso. Isso é uma grande... Denian está com a gente lá da Itália, fazendo pergunta para a doutora. E aí, Denian, tem perguntas? Denian? O Denian deve estar comendo. Congelou a internet aí? Aí, tá tudo certo, Denian. Mas eu achei que você estava comendo macarrão. Denian. Achei que tinha congelado a internet aqui. Oi, você tá me ouvindo bem? Porque a minha internet tá bombando aqui. A gente... Todos os sinais lá em cima. Não, a gente tá te ouvindo muito bem, tá todo mundo te ouvindo bem. Você foi buscar uma macarronada ali? Foi buscar uma macarronada. Que lindo. Mas sabe, isso que a doutora Flávia falou é verdade. Você passa ao lado de um restaurante e olha as mesas... Sim. Ninguém toma refrigerante, né? Não existe isso. Eles tomam água, tomam suco, tomam a sua taça de vinho, mas eles são muito pouco dos industrializados. Isso é uma coisa que a gente nota bem. E a gente pode ver essa correlação com a saúde diretamente. Nós não precisa nenhum estudo científico para ver isso. A gente nota isso no povo. A diferença que é, por exemplo, com os Estados Unidos, o grau de obesidade, até mesmo aqui do Brasil. Bom, mas no caso da Itália, por exemplo, onde a massa é uma coisa muito forte, né? Não tem como controlar tanto assim também isso, né? Mas eles comem de maneira comedida. O que nós notamos assim é que eles têm o hábito da massa, mas eles comem, por exemplo, com molho de tomate que não é industrializado, com muitas verduras, praticamente não comem doces em excesso, e eles têm um hábito de vida saudável. Você vê muita gente caminhando, muita gente de bicicleta. Inclusive idosos, né? Exato. Idosos, né? E os hábitos são mais em parques, assim, eles têm uma vida mais saudável, menos sedentária e muito menos industrializada. Raramente você vê as pessoas, elas podem comer um pão com azeite de oliva, com uma brusqueta, mas eles não ficam comendo bolacha recheada. O chocolate deles tem uma qualidade bacana, o leite, muitas vezes, são leite que não são leites de caixa, não são leites de longa vida. Então, tudo isso faz aquilo que a gente sempre fala aqui, que é comer comida de verdade. Daniel, o que você observa aí nas pessoas? Eu observo, primeiro, que isso que a senhora está falando, doutor, é absolutamente correto, né? Eles têm uma vida muito diferente da nossa. Então, quando eles vão fazer um lanche, por exemplo, é um queijo com o prosciutto, né, com o presunto. Que é um lanche super saudável. Eles tomam muita água. Isso. A gente percebe que eles têm o costume de tomar água, né? Isso é muito importante. Eles tomam muita água, não tomam um refrigerante, né? Não tem isso, né? Já vem na mesa aquela garrafinha mesmo da água da casa, não precisa nem ser água mineral, já vem a jarrinha ou a garrafinha. E o curioso é que não tem as opções integrais. É difícil você achar uma alternativa de uma massa integral, de uma comida sem glúten. Eles colocam manteiga, sim, o trigo é mesmo utilizado para fazer a preparação da massa. O que a gente nota de diferença do trigo é que muitas vezes as produções ali são mais caseiras, né? Tanto das verduras quanto de todos os grãos. E isso dá uma diferença enorme de um trigo industrializado, onde, por exemplo, tem 100 vezes mais glúten do que um trigo que é feito, digamos, na fazenda da pessoa ou da região ali. Isso dá uma diferença bastante grande. O tomate é colhido ali, então ele é livre de agrotóxico. Diz que o tomate é um dos produtos que tem mais agrotóxico, né? Pois é, e tem uma questão que eu acho que além de tudo isso, tem uma questão que é de educação à mesa, né? Se nós formos comer massa, nós brasileiros, a gente vai assim, come um prato de massa, aí vai lá e come mais um pouco de massa, e aí vai lá e repete de novo, assim. Eles comem um prato de massa. Exato, é um né? prato. Eles não, é um prato de massa. Assim, eles comem menos, eles não têm
essa coisa de comer tanto quanto a gente come. Isso também, claro, engorda menos, né? Claro que sim. Come menos e engorda menos. Além do que eles têm o hábito sempre da e salada. É uma dieta muito rica em café também, doutora. O Exato. italiano toma muito café, né? Exato, e o café é um super termogênico e tem várias propriedades benéficas. E eu vejo assim também, eles comem toda a sequência, né? Eles comem a massa, comem uma carne, geralmente a carne é mais branca, dificilmente a semana inteira a carne vermelha. Então é uma alimentação rica em gorduras boas, do azeite de oliva, dos peixes, que é rico em ômega 3, que tem efeito anti-inflamatório. E não é por menos que eles têm uma longevidade muito maior do que a do brasileiro e do americano. Por exemplo, em Mônaco, a média de vida é em torno de 90 anos de idade, o que é muito diferente dos outros países com comida industrializada. Mas tem alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado? Por exemplo, um brasileiro indo pra lá. Sim. Tem alguma coisa que o brasileiro tem que... Fala, isso aqui eu não posso comer, isso aqui tem que comer menos, porque isso aqui vai me fazer mal. Eu sei o que é. O quê? O sorvete. Sorvete de pistache. É verdade. Tudo que tem carboidrato, na verdade, é aquilo que o Daniel falou. Nós temos o costume de comer muito. Então vamos comer 3 tipos de massa, 3 pratos de massa. Tem que ter um cuidado maior com o carboidrato, porque ele é mais calórico, e com os doces, obviamente. E também com o vinho. O vinho é saudável, mas não precisa tomar 2 garrafas em cada refeição. Então, eu acho que em relação à dieta mediterrânea, é ser mais comedido em tudo, né? E essa dieta mediterrânea, ela poderia ser praticada no Brasil. Sem dúvida. Só que também a questão do ritmo de vida que o europeu tem é diferente do ritmo de vida que nós temos. Isso é uma boa a gente vive numa correria que é muito diferente da vida na Europa. O europeu corre muito menos. Além de tudo, eles fazem a siesta pela deles, correria, né? a gente come fora e come comida industrializada. A alimentação é muito pior no Brasil, né, doutora? É muito pior, justamente disso, essa correria. Às vezes você não consegue nem sair do teu trabalho para almoçar ou para jantar. Aí você come aquilo que está à mão, ou que está na lanchonete, que é um bolinho ou uma comida cheia de gordura. E eles não, eles respeitam muito esse horário do almoço e eles fazem toda aquela siesta. A maioria dos países fazem, a Itália faz, a Espanha faz 1 hora, 1h30 depois do almoço, tudo é fechado, eles descansam. E com isso eles podem preparar uma refeição e fazer uma digestão adequada e tudo mais, coisa que nós aqui, infelizmente, não temos o hábito. Doutora, tem uma pergunta justamente... Aqui em Siena, Rafa, só para seguir nisso que diz a doutora, aqui em Siena é uma preguiça, hein? Eles abrem as lojas, o comércio, assim, 9h30, 10 da manhã. É muito Aí diferente. vai trabalhar num ritmo devagarito, daí depois temos que dar a siesta, daí fica aberto até mais tarde. As coisas, elas são mais lentas, né? Não é essa característica nossa aí. Diga lá, Rafa. Então, é justamente a respeito dessa relação com a pressa, Deninha, que é muito diferente pra gente aqui no Brasil, como você bem pontuou. Tem um ouvinte perguntando sobre comida congelada agora no inverno. E ele pergunta se essa comida congelada, ela chega a ser saudável ou se ele só está gastando dinheiro fora para economizar tempo. Veja, a comida que é feita e a comida feita na hora, ela é muito mais saudável, sem dúvida nenhuma, porque ela não perde muitas das propriedades. E a comida congelada, muito tipo de alimento pode ser prejudicado. As verduras podem perder a qualidade, os legumes, as carnes nem tanto. Eu vejo que existe um problema na maneira que é congelado e uma outra questão no descongelamento. Muitas vezes as pessoas descongelam no micro-ondas, o que perde um pouco o sabor, e muitas vezes perde a propriedade. Não tenho dúvida que a comida feita na hora é mais saudável. E existem métodos de congelamento que são menos nocivos, quando é ultra congelado e tal, que preserva melhor. Mas o gosto, sem dúvida, não é o mesmo. Muito bem, vamos nessa, rapaziada? Vamos nessa. Deninha, antes de ir embora, hoje, 5h30 da manhã, encontrei no posto de gasolina um ouvinte nosso, ele pediu pra mandar um abraço, chama-se Josley. E eu queria fazer uma pergunta pra você. O que você faz em 6 horas? Se você tem 6 horas assim pra você fazer alguma coisa, o que você faria em 6 horas? Eu dormiria. 6 horas dormindo. Além de dormir. Bom que é. Bom dormir 6 horas, né? Eu Você, dormi. Rafa, o que você faria em 6 horas? Lindamente. Em 6 horas? Em 6 de horas, tempo tem 6 livre, horas, isso. Tempo livre. Eu ia ver um filme, ler um livro, fazer nada, que também é muito bom. E você, doutora? Olha, eu acho que eu faria alguma coisa para o lazer. Dormir, a gente já dorme à noite. Se fosse 6 horas durante o dia, com certeza eu faria isso. Eu viria assistir um filme, estaria com a minha família, prepararia uma refeição bacana. Aqui na Jovem Pan, principalmente na Jovem Pan Curitiba, sabe o que a gente vai fazer em 6 horas? O quê? A gente vai tocar música sem intervalo no domingo. Opa. Então, a partir desse domingo... Ô, louco. Pois é.
A partir desse domingo, a partir das 2 horas da tarde, desse domingo, a gente vai voltar com o Maratona da Pan, que é um programa que a gente fazia aqui na Jovem Pan, que são 6 horas de música sem intervalo. Não tem intervalo. A gente toca 6 horas de música direto, dá prêmio, dá presente, tem participação dos ouvintes, 6 horas direto sem intervalo. Só ligar o rádio. Então é o Maratona da Pan, tá voltando, a gente tá bem feliz, porque todo mundo pediu muito, e a gente resolveu atender os ouvintes, porque a gente ama os nossos ouvintes. 6 horas de música direto todo Muito domingo. bem. Tá bom? Feito, boa Que bom. notícia. Quando você falou, porque aqui na PAN a gente vai fazer 6 horas, eu digo, eles vão me deixar 6 horas no ar falando sem parar. Já achei que... E tem locutor novo, hein? Tem locutor novo, só pra dar uma estremecida aí no mercado. Tem locutor novo. Ah, é? Que bacana. Tem. Então Que tá legal. bom. Amanhã Então a gente tá bom. volta. Terribas, um grande abraço para você. Rafa, tudo de bom. Doutora Flávia, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, aproveite.